Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Igreja Corpo de Cristo, da Igreja Cristã Maranata. Você que está nos assistindo, continue conosco. O Senhor tem uma bênção para a sua vida. Nós vamos falar hoje, dentro desse assunto, que é a Igreja Corpo de Cristo, nós vamos falar da enfermidade do corpo. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre essa doutrina, que é a Igreja Corpo de Cristo, nós vamos observar que o corpo ele pode enfrentar alguns problemas, Algum membro pode ter algum problema, alguma dificuldade, pode enfermar, e isso trazer alguma dificuldade, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nesse episódio, Aqui conosco, para tratar desse assunto, o pastor Zeilton, a paz do Senhor, pastor Zeilton. Paz do Senhor, pastor Marlegan, paz do Senhor a todos. Pastor Clécio, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marlegan, a paz do Senhor a você que tem participado deste programa. O texto nós vamos ler na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 30, e o texto é muito claro nesse aspecto, O apóstolo Paulo ele fala assim, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Pastor Zeilton, o texto ele aborda de forma muito clara aqui esse aspecto da fraqueza, da doença, depois até dorme, que é a morte espiritual. Então há uma sequência, Não é algo assim que acontece de forma... Hoje você está bem, amanhã você está doente. Então tem uma sequência, tem algo que vem acontecendo, então sinais que vão acontecendo, que precisa ser observado para evitar que isso aconteça, Então é algo que a gente precisa estar atento em relação a isso. E a palavra ela é muito clara nesse aspecto. Exatamente. Porque corpo, Quando se fala de corpo humano, nós sabemos muito bem que estamos sujeitos, a sermos acometidos de alguma enfermidade. Pastor, no versículo anterior, só recapitulando aqui, o apóstolo Paulo assim, termina falando assim, não discernindo o corpo do Senhor, por causa disso há entre vós. Exatamente. Então, às vezes, como estava falando, o corpo humano tem essa enfermidade. Quando o apóstolo Paulo está falando dessa doutrina, essa enfermidade é uma enfermidade espiritual. É o que pode acontecer conosco para dificultar a nossa caminhada. Então, lógico, todo mundo sabe. Se você tem alguma enfermidade, o que acontece com o corpo? O corpo, você logo sente, não estou me sentindo bem, o corpo começa a enfraquecer, aí, de repente, você já não tem mais aquela vontade de alimentar, e aquilo ali pode evoluir, se não tratar. Às vezes a pessoa começa a sentir alguma coisinha assim, já entra logo com tratamento, não passa daquilo ali. Mas às vezes é uma enfermidade, e aí ela vai evoluindo e pode chegar até a morte. Assim também é na vida espiritual, Então nós, como Igreja Corpo de Cristo, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque nós podemos definir como corpo a igreja num todo, que a igreja, onde está a igreja do Senhor, a Igreja Corpo de Cristo? Onde tem um servo do Senhor, tem a igreja. Então a igreja, o servo do Senhor está lá no Japão, nos Estados Unidos, onde tiver, ele é servo do Senhor, ele faz parte da Igreja Corpo de Cristo. Mas nós temos também a definição de corpo, assim, é como se fosse as células, Então, uma igreja, a minha igreja, a igreja que eu estou, a igreja que você está, ela também funciona como um corpo. E às vezes ali, nós vemos algumas situações que aí nós logo percebemos, assim, olha, tem algum problema, o corpo está com algum problema, tem alguma enfermidade aqui, Isso pode ser, no geral, pode ser também na igreja, Você identifica isso na sua igreja. Então, o que é comum, às vezes, acontecer? Eu estou na minha igreja, e de repente a gente percebe que a igreja ela está fria, que a igreja, às vezes, ela não tem conversão,
a igreja, você não sente aquela ação, aquela operação do Espírito Santo, aí você já tem que logo ver quais os remédios que nós vamos usar aqui. Tem alguma dificuldade. E como nós temos no corpo o cabeça que é o Senhor, geralmente o que acontece é que o Senhor começa a revelar, começa a mostrar, dizendo, olha, o problema é o pé aqui, ó, tem um problema aqui no pé, ó, é um outro membro aqui, o problema está aqui, esse membro. Então, e aí vocês não, então nós temos que ver, né? Às vezes é o grupo de louvor, é uma pessoa no grupo de louvor, uma professora. Já imaginou uma situação hipotética, assim, se uma professora está brigada com a outra dentro da igreja? Você não está tendo um problema no corpo ali? Não está tendo comunhão uns com os outros, né? Como é que o texto fala? Exatamente. Aí o corpo todo o corpo vai sentir? Lógico que vai sentir. Porque se eu tenho um problema aqui no dedo, e esse dedo ele infecciona, aí o corpo todo vai sentir febre. Mas por que o corpo todo está sentindo febre se o problema está aqui? Porque o corpo todo sente. Aí, então, por isso que tem muitos membros que, às vezes, eles não discernem o corpo, porque eles não entendem o que é corpo, não entendem o que é viver no corpo. Seguir a doutrina, a orientação que vem da cabeça. E aí aquele membro, às vezes, ele se alimenta de uma comida estragada, né? Pega um negócio aqui na internet e tal, um negócio que... Aí daqui a pouco aquele alimento vai mal. Daqui a pouco o corpo está sentindo. O que foi? Olha, um negócio ali que não fez bem, entendeu? Então, aí aquele membro, vai fazer o quê? Vamos tirar e jogar fora? Não, nós temos que ter cuidado. Bom, nós temos o quê? Aí ir aos pés do Senhor, falar, Senhor, dá uma bênção de cura, dá uma bênção de libertação, para que o corpo esteja saudável, né? Mas se aquele membro ali, ele persistir, o que assim é um mistério nessa doutrina de corpo, o que pode acontecer de um membro, às vezes ele não reagir à medicação ali, e às vezes ele precisa, olha, tem que tirar esse membro, tem que tirar esse órgão, entendeu? E tem que trocar, né? E aí, por quê? Porque, olha, não serve mais, ele morreu, né? Um exemplo assim. Porque o corpo do Senhor, ele se regenera. Às vezes o corpo não vai ficar defeituoso, não, entendeu? Nós, às vezes, amputamos uma perna, tira a perna, acabou, né? Mas o corpo do Senhor, não. O corpo do Senhor, às vezes, aquele membro ali, então, nós temos que ter cuidado para nós não sermos, chegar nessa condição de sermos tirados. Mas quem tira? Quem tira é o próprio Espírito Santo. É a própria ação do Espírito Santo. Então, mas nós vamos falar na hipótese de que não chegue nessa situação, né? De que muitos que dormem ou morrem. Não. Vamos falar no entendimento seguinte: o corpo precisa ser saudável. O corpo precisa funcionar bem. E como que o corpo, a igreja, corpo de Cristo, funciona bem? Se estiver atendendo às orientações do Senhor, se o cabeça estiver governando. Porque muitas vezes você vê um corpo, diz, olha, aquele corpo ali, ele teve um problema que a mão não responde mais, ela não tem movimento mais na mão. Por que ele não tem mais movimento? A cabeça não governa mais. Porque é a cabeça que governa. Quem é o cabeça do corpo? A ligação daquele membro com a cabeça foi interrompida. Foi interrompida. Aí não governa mais. Aquele membro já faz o que ele quer, ele vai para onde ele quer. Acabou, ele não tem mais o governo. Aí esse corpo tem problema. Aí por isso é que precisa, então, ir aos pés do Senhor
para que o Senhor, né, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Por isso que a palavra fala assim, em comunhão uns com os outros, o sangue nos purifica para que o corpo seja saudável, não tenha nenhuma enfermidade. Pastor Clédio, o texto aqui ele fala assim, não discernindo o corpo de Cristo. Esse texto, ele é, no momento da ceia, né, normalmente ele é usado, e às vezes as pessoas pensam que não discernir o corpo é aquele momento ali da ceia, mas esse é um texto que ele é muito amplo. O que é esse não discernir o corpo de Cristo? Esse Paulo, ele recebeu por revelação, né, aquilo que Jesus fez antes dele ir à cruz, né? Quando ele pega o pão, parte o pão e diz, este é o meu corpo. Depois ele dá o cálice e diz, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ele diz, fazer isso em memória de mim. E aqui agora, quando nós observamos que Jesus ele estava falando ali de algo profético, que não se resume ao ato simbólico da ceia. É claro que para participar da ceia também a pessoa tem que discernir a posição dela, mas é a pessoa que está participando do pão e do cálice. Ou seja, ele está participando da operação do Espírito Santo no corpo. Então o texto aqui diz assim, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Então, primeira coisa que nós temos que destacar, a decisão é da pessoa de participar indignamente. Ela não quer corrigir um problema. O pastor citou aí, tem duas professoras, elas vão lá dar aula lá no seminário de criança, está participando indignamente. Precisa resolver isso. Inclusive, quando nós lemos aqui no versículo seguinte, aqui no versículo 31, Paulo diz assim, ó, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O versículo anterior diz assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, esse é um perigo, que às vezes a pessoa mesmo ela faz o julgamento, mas nós somos julgados pelo Senhor. Mas o Senhor não quer que nós sejamos condenados com o mundo. O Senhor quer a preservação do corpo. O Senhor quer o corpo saudável. Então, é preciso a pessoa entender que o participar do pão é participar do corpo. O participar do sangue, do cálice, é participar daquilo que é do Espírito Santo. Inclusive, quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, ele só trata do corpo, pastor Zé. Aqui ele fala com Tomé, pega aqui no corpo, né? E sou eu mesmo que estou aqui. Ele vai com os dois discípulos do caminho de Emaús, ele só parte o pão, não fala do vinho. Mas, quando a igreja recebeu o Espírito Santo no Pentecostes, ali teve a conversa do vinho. Eles estão embriagados, falando, nós estamos cheios do Espírito Santo. Ali, então, é participar da morte e ressurreição do Senhor e participar da operação do Espírito Santo. Então, nisso, a igreja, cada membro em particular, ele precisa fazer o exame, né? Vê que Davi falou, Senhor, vê se tem alguma coisa em mim que não te agrada, né? Sonda-me. Às vezes surge uma situação, é muito comum eu já julgar que o problema é o outro. Meu irmão, se o problema for o outro, não vai resolver o seu. Nós temos que pegar para nós. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Onde é que está o problema? Porque o Senhor é assim, ó, para não sermos condenados com o mundo. O Senhor quer preservar o corpo, o Senhor não quer que o servo de Deus, o crente, perca a bênção. O Senhor quer que ele esteja saudável. E é uma sequência de uma decadência espiritual, porque primeiro ele fica fraco, depois ele adoece e depois ele dorme. Dormir é morrer.
Então olha só o perigo. Então a pessoa ela começa ali ficar fraco, qualquer coisinha é luta para ela. Fala assim, a pessoa não me cumprimentou, é uma luta. Às vezes você vai ver a pessoa chega ali, a gente ouve todo mundo, né? Mas tem hora que você vê a pessoa falar de uma luta, você vai ter, aquilo ali não é luta, ela não está discernindo, entendeu? Ela não está discernindo. Então ela já está fraca, qualquer coisa ofende a ela. Então, às vezes uma coisa que o esposo falou, uma coisa que a esposa falou, aquilo vira um problemão, a pessoa está fraca. Não, mas tem que estar forte, né? Chega um momento que ela adoece, depois que adoece não vai mais nem na igreja. Nós estamos falando de enfermidade, né, do corpo. O enfermo, a pessoa teve um problema, sentiu vergonha, vai ao médico. O médico tem as formas de identificar a enfermidade, exame físico, às vezes para olhar. E na igreja, a caminhada da igreja, como que funciona? Então, olha só, falando dessa questão também, ainda só da questão de indignamente, é bom que nós entendamos o seguinte: nós somos dignos de participar. Na verdade, só o Senhor é digno, não é isso? Mas eu, como falho que sou, eu não sou digno. Só que o seguinte, quando o Senhor, Ele me comprou com o seu sangue e me lavou, Ele me tornou digno. Ele me tornou digno. Então, para que eu permaneça digno, eu tenho que estar na comunhão com o corpo. Só consegue ser digno no corpo. No corpo. Se você está no corpo, você é digno. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado no corpo. Porque o que me faz indigno? O pecado, a carne, a razão. Peca quem isola, né? Entendeu? Isso me torna indigno de alcançar a revelação, indigno de participar da ceia, indigno de receber a salvação. Eu sou indigno, por quê? Por causa dos meus pecados. Mas quando eu estou no corpo, na comunhão, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado e eu sou digno. Entendeu? O benefício está no corpo. Ele está no corpo. Aí, o que acontece? Você tem algum problema? Olha, você não está em comunhão com o corpo. Se você não está em comunhão com o corpo, você não está entendendo o que é corpo. Você não está discernindo o que é corpo. Você não está discernindo o que é corpo. Entendeu? Quando a palavra fala, você vai levar a oferta no altar, aí você lembra que o seu irmão tem algo contra ti, não é você que tem contra isso. Um fraco não vai lá pedir perdão. Que, né, ele não vai. Então ele precisa, isso é uma atitude nobre, é da pessoa que entendeu o que é ser digno de participar. Exatamente. O que o Senhor fez com ele, o perdão que o Senhor deu, né? Aí, não, meu irmão tem conta, meu irmão me perdoa, né? Então, E a igreja ela tem que, naquela pergunta que você fez, a igreja, todos nós temos que entender o seguinte, é que quando a pessoa ela está enferma, nós que estamos no corpo, nós temos que ter muito cuidado com o enfermo. Cuidado em poder assisti-lo e cuidado também para não ser contaminado, porque isso é uma doença contagiosa. Entendeu? Por quê? Porque o que você vê naquele enfermo, o enfermo, aquilo que você faz, como é que você identifica, né? Que quando a pessoa vai no médico, o médico vai pelos sinais e pelos sintomas, né? Aí você tem aquilo que você vê, o médico vê, né? Olha, você está meio anêmico, né? Você um problema, você está com anemia, hein? O sangue seu está com problema, você está com... Olha, eu estou percebendo assim, tal, você está
Aí pega na sua manta, olha assim, às vezes até o andar, né? Quando você entra no consultório médico, é igual, olha assim, você, pai, o andar dele tá meio, né? Entendeu? Então tem gente, a gente tem que ver que tem enfermo, que você olha para ele e você vê que ele não dá bem. Você tem um diácono, um obreiro, aí você olha assim, o obreiro, ele não vem mais de paletó, tem algum problema aí, hein? Deus é um dia, o outro não vem. Aí ele não está vindo no culto, ou ele está... Aí você, olha, só de você olhar, você já está percebendo que tem alguma coisa errada, entendeu? E às vezes você vai conversar com ele, aí é que você vê, rapaz, a situação aqui até é complicada. Você vai conversar com ele, né? Aí ele começa a murmurar. Pastor, é porque, olha só, a obra, né, hoje não é mais a mesma. Assim. Começa a arrumar culpado dos problemas. Eu estava aqui, pastor, e a irmã, né, e tal, porque o irmão fez isso comigo. Aí, quer dizer, aí Autopiedade. ele começa a falar alguma coisa assim, e eu falei, esse está enfermo, ó. Esse irmão, essa irmã, ela está com um problema. Por quê? Porque ela começou a querer falar e murmurar. Porque eu estou passando por uma luta, né? Tadinho de mim, né? E tal. Aí a pessoa tem aquela dó dele mesmo, né? Aí, quer dizer, ele perdeu toda a confiança no Senhor. Ele não tem aquela firmeza do céu, né? De saber que o Senhor é quem dá a vitória, o Senhor é quem conduz todas as coisas. Ele começa aquela murmuração, começa a falar mal, né? Esses louvores, rapaz, eu não gosto desse louvor, eu não gosto daquele negócio. Aí você vê, esse do culto, é o horário da escola bíblica, o seminário foi muito grande, o seminário foi muito pequeno, nada está satisfeito, entendeu? A irmã lá, que a outra foi, eu não gosto do culto sem horas, né? Né? Eu não gosto do culto. Aí a pessoa, ele sempre tem. Eu acho, às vezes você vê, né? O pastor entrega uma mensagem, você vai no seminário, todo mundo recebe uma bênção. Aí você vai conversar com uma pessoa, ele diz, olha, o pastor, né? Você vê como é que é aí a roupa dele, ó, aquela gravata, não sei o quê. Quer dizer, tá certo que você deve zelar por isso, para você estar bem alinhado e tal, mas a pessoa, ele não consegue alcançar a bênção, entendeu? Aquela orientação que foi dada ali, e ele começa a questionar, né? Então, tudo isso é o que mostra que a pessoa, ele está meio fora da comunhão. E se você saiu da comunhão, você vai adoecer. Quando nós Saiu falamos do corpo. de enfermidade física, né? Quanto mais depressa você identificar, mais eficaz vai ser o tratamento. E espiritualmente é da mesma forma. Nós não podemos negligenciar esses sinais, né? A revisão periódica é muito bom, né? A pessoa está sempre acompanhando, analisando como está a saúde dele, né? Então faz um seminário, está buscando, está cumprindo as orientações, volta e meia é um dom espiritual, passa no grupo de intercessão. Importante, quanto mais cedo diagnosticar. Mas o que eu queria destacar aqui é que na igreja nós assim nem falamos, né, que a pessoa tem cargo, a pessoa tem função, porque a igreja é corpo de Cristo. Então cada membro do corpo tem a sua função, e se o corpo está vivo, está saudável, todo membro do corpo está trabalhando, está exercendo a sua função. Então, pastor Zé, quando a pessoa começa a ver muito o problema do corpo, de um membro e do outro, parece que ele já saiu. Ele não está exercendo a função dele, porque quem está exercendo a função não tem tempo para poder estar
está criticando, ele precisa, ele está preocupado com a vida do corpo, o coração está trabalhando, o pulmão está trabalhando, as mãos estão trabalhando, tudo trabalhando para que o corpo esteja saudável. Uma outra coisa que é do corpo, porque às vezes é o seguinte, né? Você vê a pessoa tá no corpo e de repente você percebe que há uma enfermidade e assim você tem que ver, a melhor coisa não é nem você identificar no outro, mas é você identificar em você, entendeu? Você identificar em você, porque se eu percebo assim, meu céu, tem misericórdia, eu não tô querendo ir no culto, olha, às vezes o alimento, né, não tá me fazendo bem, eu tô enfermo, eu tenho que tomar um remédio logo. O que eu tenho que fazer? Qual é o remédio nosso? Madrugada, jejum. Nós abordamos em alguns episódios, os meios de graça. Meio de graça, madrugada, jejum, oração, para quê? Para sarar essa enfermidade. Às vezes tem situação, pode ser pastor, qualquer um, né? Às vezes o presbitério chega para o pastor, ou está na reunião, né, na coordenação, diz, olha, o senhor concedeu um dom aqui, Clédio, esse dom mostrava aqui uma dificuldade com você. Aí você logo diz, ora por mim, vamos pro joelho, olha, aí daqui a pouco os pastores orando, né, todo mundo aí, poucos fechando os olhos, o senhor deu uma bênção. O corpo reagindo, né? O senhor deu a vitória, entendeu? Agora, às vezes a pessoa está tão doente, o senhor deu um dom aqui com você, o senhor mostrou aqui e tal, aí, mas isso aí foi como isso aí? É porque quem teve esse dom? Porque eu não estou sentindo nada não. Ele está insensível até o medicamento, entendeu? Ele está rejeitando até o medicamento, aí o problema está sério, entendeu? Aí complicado, né? Entendeu? E às vezes é o seguinte, né? Pastor Amadeu até dá uma aula falando sobre isso, pastor Amadeu é médico, né? Tem propriedade para falar mais a respeito desse assunto, mas ele fala que uma das coisas que identifica, às vezes a pessoa, né, um corpo assim está numa situação, aí para ver se ele está vivo, o que ele faz? Ele vai nos olhos, né? E a luz, né? Se a pupila reagir à luz, ele diz, não, tem vida o corpo, né? Mas se não reagir, porque complicou, né? Então, nós temos que reagir à luz, à revelação. Tem que ter a reação. Então, o corpo vivo ele tem isso. Então, a igreja... A revelação chegou para Davi, né? Ele falou, misericórdia, ora por mim. Exatamente. O profeta chegou para Davi e falou, olha, Davi, assim aconteceu. Ele disse, olha, tem que morrer. Disse, sabe quem é? Já falou logo do juiz, né? Tem que morrer, disse, sabe quem é, Davi? Você, sou meu Senhor, tem misericórdia. Ele foi Um rei, né? o rei, né? Quer dizer, ele sentiu, e ele falou, pequei contra o Senhor, né? Então, enfermidade no corpo, nós temos que orar ao Senhor, o Senhor ter misericórdia de nós, e nós podemos ajudar. É bom identificar logo, enquanto tem tempo, né? Não deixar chegar na morte, né? Fraco, doente. A situação evoluir. Uma irmã me contou que o filho dela, ela sempre acompanha ali, é uma adolescente, e ele lê a Bíblia e faz as anotações. Aí ela percebeu que ele estava lendo e não estava fazendo as anotações. Eu já estava... Aí ela foi, conversou com ele, eu recebi as anotações, voltou a fazer as anotações. Assim, para o nível que ele está, já é um alerta, né? Quer dizer, daqui a pouco nem lê mais a Bíblia. Então, temos que estar atento, né? Porque, às vezes, a enfermidade está dentro da nossa casa, temos que estar vigiando e correr para o corpo, né? Já encerrando aqui, né, o versículo 26, ele fala assim, ó, de maneira que, se membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele, né? Amém. Exatamente. E porque é o seguinte, né? No capítulo 12, né? A ação do Espírito Santo é ali e todos os membros
trabalha para quê? Para que aquele membro ali se recupere, né? Aí, A reação, pastor, falando assim, a pessoa identificou, às vezes, ela pode buscar os meios de graça, mas a igreja também entra na batalha, muitas vezes. É da igreja, entra na batalha, jejum, madrugada, oração, e o Senhor vai dar vitória no corpo, né? No Isso corpo. é maravilhoso. Alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. amém, glória a Deus. É um benefício do corpo. Então, nós estamos encerrando aí, e a gente entendeu aqui, aprendemos isso aqui, né? Todo benefício é estar no corpo. Porque se você estiver no corpo, você não está sozinho. Tem um corpo batalhado, é uma igreja batalhando por você, e você vai ser vitorioso, né? Queremos aqui agradecer e pedir que você possa clicar no like, dar o seu like, né? Compartilhar o conteúdo, comentar, que através do comentário, né, a gente aprende também com a sua experiência, de maneira que o conteúdo possa se tornar mais relevante e alcançar mais vidas. Nos despedimos de você que nos assiste, e todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Zilton, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Pastor Cleito, a paz do Senhor Jesus. Paz a todos. Até o próximo episódio.